mesma pergunta, você acha que foi pênalti? E aí o Pedro já tocou num ponto, e aí eu vou levar mais além, né? Nós tivemos alguns casos com a Conmebol, a gente muito fala disso, a Conmebol com os argentinos passa o famoso pano, foi com o Palmeiras na final da Libertadores contra o Boca, foi com o Corinthians em 2013, aconteceu hoje esse lance polêmico, teve aquela questão do Carlos Sanches com o Santos uns anos atrás também, que não deram a punição para os atletas do Boca e do River, que também estavam inscritos irregularmente, e para o Carlos Sanches houve essa punição. Você acha, além de responder sobre o pênalti, se há algum esquema, você acha que é tão correta essa nossa reclamação em relação à arbitragem, passar o famoso pano para os argentinos? Você acha que a gente acaba tornando isso um mimimi demais, uma justificativa, enfim? O que você pensa sobre esse assunto? Bom, bora lá. Primeiro sobre o lance, é claro que foi pênalti. Acho que a pessoa que falar que não foi pênalti, ela vai precisar argumentar muito para falar que não foi pênalti. Então, o Pedro já falou bem aí sobre o pênalti, sobre as consequências do que essa não marcação pode acarretar sobre o Santos. É claro que a gente não pode falar que foi um gol anulado, porque teria que bater, a gente não sabe se seria gol ou não. Né? Não dá para falar que o Santos foi prejudicado porque não foi um gol realmente, mas foi pênalti claro e poderia realmente ter feito muita diferença, pode vir a fazer muita diferença nessa eliminatória. Falando sobre as polêmicas, acredito que esse lance, embora tenha sido muito claro na minha visão, e tenha o VAR para auxiliar, para ajudar o árbitro que não deu ali ao vivo, né? Então ele poderia ter ido ao VAR, o VAR poderia ter indicado ele a fazer a revisão, ou o VAR mesmo poderia já ter indicado o pênalti, enfim. Mas com relação a essas polêmicas, acredito que existiram outros casos mais claros, outros casos assim que a situação foi mais tenebrosa, coisas assim que foram muito claras de roubo mesmo, de falar, pô, aqui teve coisa suja, aqui o negócio foi mandado. Acredito que nesse caso foi um erro técnico, que na minha opinião é um erro muito claro, porque realmente, embora, como o Pedro bem disse, o Marinho não conseguiria certamente dar sequência no lance, porque a bola correu muito, mas o pênalti é claro, né? Tanto por baixo, quando o jogador do Boca chega no Marinho e dá uma ajoelhada ali nele, dá um encontrão e também por cima, né? Então o lance foi claro, né? Mas acredito que com relação às polêmicas que entornam a questão da Conmebol, com relação aos argentinos, acredito que aí já seria colocar esse jogo, essa situação específica nesse bolo. Acredito que seria forçar um pouquinho demais, até porque o jogo todo para mim foi tranquilo, né? O árbitro, ele, assim, na minha visão, os lances pequenos do jogo, eles às vezes interferem mais do que um lance assim, né? E eu não vi nos lances pequenos, de faltinha, a tendência do árbitro ficar dando falta pro Boca e não dar falta do Santos. A gente viu, por exemplo, o lance do Marinho, que ele chega ali por cima, né? E na minha visão não era para cartão vermelho, mas ele poderia ter dado o cartão amarelo, e se ele quisesse, se tivesse essa tendência de roubar o Santos, ele poderia ter dado uma forçada ali para expulsar o Marinho, imagina, ia prejudicar o Santos no jogo e também já ia tirar o Marinho da próxima. Então, se ele tivesse tendencioso a roubar o Santos, a influenciar, ajudar o Boca, aquela seria a oportunidade perfeita. Então, acredito que é claro que a Comebol, por ter esse passado sujo, ela sempre vai ficar nessa situação, de acontecer situações assim, e aí vai ser falado que foi roubado, que teve esquema, e que influenciou, e que ajudou, e tarará, porque tem um passado, né? Mas acredito que, pelo que foi o jogo, pelo que eu vi, eu não senti, né? Como eu disse, eu tenho essa visão de que o árbitro, quando ele está tendencioso, é lateral que você dá para o outro, porque essas situações pequenas do jogo, eu acredito que influencia muito, porque às vezes você está ali no ataque, você tem uma falta que é sua e o cara não dá, aí você perde ali a oportunidade de fazer uma pressão, aí ali no lance que está um jogo truncado, a gente sabe que esses jogos são de muita falta no meio de campo, aí a falta é sua, o cara dá falta pro outro lado, aí você começa a pegar pilha, e aí é onde os jogadores brasileiros acabam perdendo a linha, acabam não conseguindo fazer a situação, o cara dá um escanteio que não foi, sai um gol, aí você começa a ver que o cara tá na maldade, e como eu disse, teve o lance ali do Marinho, que se ele tivesse na maldade mesmo, tendencioso para prejudicar o Santos, ele poderia ter forçado,
Claro que seria um lance polêmico, mas aí ele expulsaria, e aí o Santos poderia reclamar aquela coisa toda, mas já teria feito, né? Então acredito que, pelo que foi o jogo, por todas as circunstâncias que aconteceram, eu não vejo que esse foi um caso de que o Santos foi roubado, que o Santos foi prejudicado, e sim vejo que foi um lance específico, onde houve um erro técnico, e um erro, na minha visão, um erro muito claro, né? Um erro onde, se ele tivesse olhado o VAR, certamente ele teria dado pênalti, porque foi um lance assim, como eu disse, o cara que falar que não foi pênalti, ele vai ter que argumentar muito, porque é difícil, foi um negócio muito claro, muito assim, tranquilo de analisar, de olhar e dar o pênalti, né? Mas acredito que com relação a essa conspiração de ajudar os argentinos, eu vejo que esse caso não tem muito a ver não, Renato. Tá certo. Enquanto você estava falando, eu estava tentando relembrar algum outro caso, né? Teve, por exemplo, o do Dedé, aquela vez na Argentina, contra o próprio Boca, aquele lance que o árbitro expulsa, aí depois a Conmebol vai lá e tira o cartão vermelho porque interpreta que não merecia ter sido expulso. Léo, eu queria que você falasse a respeito disso também. Se você acha que existe uma conspiração da Conmebol contra os brasileiros, ou então a favor dos argentinos, né? E também aqui no tempo que o Alan estava falando, eu estava lembrando aqui, o árbitro de vídeo de hoje é o Juan Gabriel Benítez, que foi o árbitro da partida entre Santos e Grêmio lá na Arena do Grêmio, que teve aquele pênalti, e eu vi muitos torcedores santistas falando, se ele deu aquele pênalti lá no campo, por que ele não deu esse no VAR? Então eu queria que você falasse a respeito de toda essa polêmica aí em relação ao handball, e também já emendasse aí sobre esses comentários que a gente está vendo por aí. Cara, eu acho assim, eu tenho uma opinião um pouco mais forte. Eu não posso afirmar nada, mas eu posso especular, eu posso supor. E eu falo assim, cara, pega... Não vou nem falar de 2007, que foi o último título do Boca, pra trás. Vou falar de 2007 pra cá. Pega as últimas 3, 4 participações do Boca, do River, na Libertadores. A arbitragem muda consideravelmente o rumo de ambos os times, principalmente do Boca, em todas. Era pro Boca ser eliminado na Libertadores passada, não foi por causa do árbitro. Você lembrou muito bem aí o caso do Dedé também. Assim, contra o Corinthians eu nem vou falar. Foram 2 gols legítimos, um pênalti. Ali foi demais. Eu tenho 23 anos, eu nunca vi um roubo maior que aquele. Sei que já teve, mas eu assisti nunca. Eu nunca vi um maior que aquele. E assim, cara, eu acho que um lance capital como esse, eu acho que não... Eu discordo só um pouquinho da posição do Alan em relação a ele não querer prejudicar o Santos, porque senão ele inverte isso, aquilo. Hoje você não pode mais fazer isso porque você tem um VAR. Você inverte o lateral, o cara cobra o lateral, faz o gol, vai no VAR. Jogada que originou o gol, o VAR vai lá e vai devolver a bola pro outro time e vai ver que o lance foi irregular. Uma falta de lance capital também, a mesma coisa, o árbitro vai voltar atrás e vai ver que não foi nada. Hoje tem muita câmera, hoje eles estão se policiando um pouquinho melhor. Mas assim, é um lance que mudaria com certeza o jogo para mim, o pênalti. Foi um pênalti claro, claríssimo, e mudaria, se não no placar, no astral. Se o Santos perde o pênalti, o Boca poderia vencer o jogo, o Santos poderia sentir o pênalti perdido, cair de rendimento, o Boca ia lá e beliscava o gol. E se o Santos converte o pênalti, é 1-0, gol fora de casa. Aí eu acho que, se você... Pequenos erros de faltinha, lateral, eu acho que se você perde uma classificação, você não pode jogar na conta da arbitragem. Mas a arbitragem. Mas em um erro capital, um lance capital como esse, eu acho que se o Santos caso for eliminado, pegar uma noite infeliz, como foi a do River ontem com o Palmeiras, porque o Palmeiras jogou muito bem, mas o River foi muito abaixo do que todos nós conhecemos de futebol do River Plate. Então, se você pega um Santos numa noite abaixo, se você pega o Santos numa noite ruim, o Boca vai lá, belisca um gol. E aí, o árbitro interferiu num lance capital. E assim, o mais engraçado, como você trouxe, Renan, o árbitro que estava no vídeo deu um pênalti, né? Como todo mundo está falando no jogo lá do Santos, e nem chamou o VAR, nem chamou o árbitro de campo para olhar o VAR. Por quê? Que critérios são esses? A gente não sabe se pro Boca seria a mesma coisa, né? Eu acho que a Conmebol é um nojo, para mim, a Conmebol é um nojo. Ela é o famoso que faltar inteira dos clubes argentinos, sempre passa ano e ano e ano, e aí você pega, quando seu rival perde, você fala que é mimimi. Eu lembro do Fagner, eu lembro também do presidente do Palmeiras, não me lembro se foi já o Gagliotti ou o Paulo Nobre, e o Fagner do Corinthians também falou: precisamos se unir, os brasileiros, os clubes brasileiros,
O Andrés, que foi um presidente folclórico no Corinthians também, até sugeriu um boicote a Libertadores para ver se mudava alguma coisa. E aí a gente acha que é mimimi, porque roubaram o nosso time. Mas a gente vê que prejudicam o Corinthians, prejudicam o Palmeiras, prejudicam o Santos, prejudicam o São Paulo. E não é só na Libertadores, é em qualquer competição sul-americana. Os times brasileiros são constantemente prejudicados. Há quanto tempo a gente vê isso acontecendo? E hoje foi mais uma. Eu acho que não dá para você ficar errando em lances capitais, porque aí origina um gol, e aí você vai ter que voltar atrás, vai dar uma confusão pior. Mas um lance desse, cara, um lance de interpretação do árbitro. O VAR não pode decidir se foi pênalti ou não. É um lance polêmico, era o mínimo o VAR chamar o árbitro para ir lá na televisãozinha, no vídeo e ver o lance. E aí, se ele falar que não foi pênalti, beleza. Se ele achar que o contato não foi suficiente, que a bola já iria sair, o Marinho não ia ter sequência na jogada, ok. Mas o que deixa mais grave a situação é o VAR não chamar o árbitro para ver o lance. Então, para terminar, para resumir, a Conmebol prejudica, sim. Em 2013 saiu até áudio depois do Amarília. Vamos lá fazer o serviço, vai ter que tirar eles mesmo, que não sei o quê. Enfim, é uma vergonha. É uma vergonha. Aí, quando é pro nosso time, a gente sofre, mas quando é pro rival, aí é mimimi. Eu acho que a gente tem que... A gente tá virando a chavinha do futebol, parando de... eu estou falando especificamente desse confronto Brasil e Argentina. A gente está parando de só se defender, de cair na pilha, a gente está começando a jogar em território hostil, em território argentino, só que a gente tem que começar a se unir para parar de ser roubados pelos clubes argentinos. Porque a gente sabe que os bastidores contam muito, a bola rola, o jogo começa bem antes da bola rolar, o Palmeiras se trocou na rua, na calçada, porque não teve acesso ao vestiário. O Boca, o Santos não desceu hoje pro vestiário de repente com medo de alguma coisa, como o próprio Boca, a torcida do Boca fez em relação ao River Plate numa final de Libertadores também. Então, os bastidores contam muito, principalmente para o Boca. Então, se o Santos perder, eu não vou achar que é mimimi a torcida do Santos colocar na conta da arbitragem, porque é um lance capital que poderia mudar o resultado até se o Santos passar e ser campeão, o Santos pode ficar pelo caminho por causa de um pênalti não dado. Foi um erro grotesco, bizarro, principalmente pelo VAR não ter chamado o árbitro, Renan.